Chegou o momento da Concede no programa Piracicaba Agora. Concede, você que está assistindo o programa Piracicaba Agora, já sabe muito bem, a Concede, ela pertence ao Matheus Zeller. Matheus Zeller, que é um grande estudioso sobre INSS e sobre aposentadoria. Junto aí ao Matheus Zeller, durante toda a carreira dele, já foram aí centenas e centenas e centenas de aposentadorias. Quando eu falo aposentadorias, não é só o fato da pessoa aposentar, mas é o fato da pessoa aposentar do que é realmente aí que merece, do valor que merece. Quantos casos de aposentadoria que ao ser negado, o Matheus conseguiu ir lá e reverter e conseguir a aposentadoria. Quando não, aposentadorias que eram pagos, aí, por exemplo, que foi dado aqui há um tempo atrás, ele ganhava 2 mil e por direito era quase 6 mil reais. Então são situações como essa que a gente abre toda terça-feira aqui para você tirar as suas dúvidas. Matheus, muito boa noite. Neto, tudo bem? Noite, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por hoje poder estar aqui. Foi uma correria quase que não dá tempo. Então, eu falei, tá trabalhando, não vai, mas ainda bem, graças a Deus chegou aí a tempo. Foram 50 atendimentos hoje, 75 ontem, Nossa. 75 amanhã e quinta-feira 75. Meu Deus. É uma loucura. Quantos aposentados? Agora tem um motivo para isso. Primeiro, procurando realmente a Concede, que sabe muito bem que você à frente, né, é as claras, Sim, né? Se der para aposentar, nós vamos conseguir aposentar. Se não der, não dá para aposentar. Isso é um fato que chama muita atenção do aposentado que quer fazer o seu cálculo. Neto, isso eu falava com o Fábio, que estava aqui, que está aqui conosco agora de pouco. Falei, Fábio, eu tenho amanhã 75 atendimentos. Se os 75 clientes tiverem direito, os 75 clientes vão saber que tem direito a se aposentar e irão se aposentar. Mas eu também falava, Neto, para o Fábio. Fábio, se desses 75, o que nunca aconteceu, é claro, mas digamos que acontecesse, desses 75 clientes, se nenhum tivesse direito, eu também falaria aos 75, olha, não tem direito a se aposentar porque não pagou o INSS, porque não pagou o tempo suficiente necessário para se aposentar. Então, isso que o Neto falou, a Concede tem. Isso nós temos como princípio basilar, como princípio que nos leva hoje a ser a maior assessoria que oferece prestação de serviços no âmbito de benefícios do INSS de Piracicaba e região. Nós temos toda essa quantidade de pessoas que nos atendemos e que confiam no trabalho da Concede, porque nós trabalhamos com a verdade. Se a pessoa tem direito, nós lutamos. Hoje mesmo, eu aposentei, Neto, uma mulher que a última contribuição dessa senhora, que hoje tem 73 anos de idade, que poderia estar aposentada, Neto, desde os 60. Olha isso. Ela perdeu a aposentadoria há 13 anos e nós conseguimos aposentá-la com 73 anos de idade. E a pessoa falou, Matheus, mas eu pensava que eu já tinha direito a se aposentar e eu procurava algum profissional, ele dizia que eu não tinha direito. Eu ia até o INSS e também o meu benefício era negado. E aí, ela procurou a Concede, em questões de meses, ela está aposentada. Por quê? Porque nós estudamos o direito previdenciário. O direito previdenciário, Neto, é uma ciência. É uma ciência. Como qualquer outra. A matemática, para a pessoa poder saber da matemática, tem que estudar. O português da mesma forma, o jornalismo da mesma forma e o direito previdenciário da mesma forma. Só que o direito, Neto, ele é muito mais amplo. Porque eu sou advogado. E quando nós nos formamos em direito, nós aprendemos diversas áreas. Direito civil, direito criminal, direito tributário, muitas áreas. A especialidade da Concede é uma só. A Concede, que é uma assessoria previdenciária, não faz direito trabalhista, não faz direito criminal, não faz tudo. Porque às vezes, quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Então a Concede trabalha, Neto, somente com previdência social, é uma assessoria previdenciária. Qualquer dúvida referente aos benefícios do INSS, nós não falamos para a pessoa com 99% de certeza, mas com 100% de certeza. Por isso, se você está aí próximo da sua aposentadoria, mas eu acho que é daqui 2 anos, se você está com essa palavrinha, eu acho, talvez, será que eu não aposento antes? O momento que o país vive é o momento de você fazer o seu cálculo, é o momento de você buscar a sua aposentadoria. Eu estava conversando esses dias também com um senhor que está para se aposentar. Ele é professor, viu, Matheus? Ele é professor da Unicamp. Aliás, um abraço a um querido amigo meu que trabalha comigo no teatro. Ele falou, Neto, eu vou me aposentar daqui a 1 ano. Eu não sei como é que vai ficar. Eu estou morrendo de medo.
né? E ele falou isso para mim, vai se aposentar pela Unicamp. Quer dizer, a situação é complicada. Então, se você está prestes a aposentar, vai atrás agora. Faça consulta na Concede, tire suas dúvidas. Anota o telefone e você vai ligar amanhã a partir das 8 horas para marcar consulta. Ó, 3422-0018. 3422-0018. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? Viviane. Ô, Viviane? Isso. Oi, Viviane, você fala de qual bairro? Astúrias. Astúrias? Isso. Pode fazer a pergunta para o Matheus, pois não. É o seguinte, eu e meu marido somos aposentados. Eu gostaria de saber, no falecimento de um, se vai acumular as duas aposentadorias ou não. Com a nova lei. Entendi. Viviane, muito interessante sua pergunta, Neto. A gente vê que a Viviane ela está linkada nos assuntos da reforma da Previdência Social. Sim, Perfeito. sim. Por quê? Hoje, se a pessoa vem a falecer, ela deixa a sua aposentadoria, que na verdade recebe o nome de pensão por morte, para a esposa. Isso sempre existiu. Isso é algo que é claro. Digno, né? Isso é digno. Houve o pagamento do marido e também houve o pagamento da mulher. Não é como era muitos anos atrás, quando a mulher não trabalhava. Ou melhor, ela trabalhava muito, mas em casa. Né? Uhum. Exatamente. Hoje, as mulheres, e já há muitas décadas, elas trabalham, muitas exercendo as mesmas funções dos homens, trabalhando tanto quanto os homens, mas ganhando menos. Mas elas trabalham e têm o direito de se aposentar, porque pagaram o INSS para isso. É um direito constitucional. E não há presidente da República que possa fazer isso. O senhor Michel Temer, que é um advogado, que é um professor de direito constitucional, está fazendo hoje um desmonte na Previdência Social. Eu me envergonho de poder dizer que eu estudei direito constitucional com um dos livros, porque foram vários os livros, do Michel Temer. E, infelizmente, hoje, na posição em que ele se encontra, por diversos motivos, ele esquece-se do que ele mesmo escreveu, que direito social não pode retroceder, não há retrocesso social, é inconstitucional. Aonde foi parar o princípio da dignidade da pessoa humana? Não existe isso hoje no Poder Executivo Nacional. Sabe por que não existe? Porque hoje, se algum deputado que ocupa algum cargo de ministro pensar em votar contra, ou alguém da bancada desse ministro, pensar em votar contra, contra a reforma previdenciária, ele retira o ministro dessa pasta, como já fez com 3 ministros. É o toma lá da cá. A política no Brasil se tornou uma moeda de troca, aonde quem perde nessa é só o povo brasileiro. Eles jamais. Então, se votar a favor da reforma, que é o que eles querem, mantém no cargo. Se não vota, perde o cargo. Na cara lavada. Ninguém mais tem vergonha nenhuma de fazer essa política suja do toma lá da cá. Viviane, respondendo a sua pergunta, que é muito interessante, muita atenção, porque o governo é mentiroso. Eu falo isso. É mentiroso, porque diz que não mexerá com o direito daqueles que já estão aposentados. Mas como mente, e põe, agora mudou. Antes era uma mulher modelo que fazia propaganda. Hoje ele muda, ele tenta comover as pessoas através de um idoso que aparece dizendo que se não houver a reforma, ele vai ficar sem aposentadoria. Virou motivo de chacota o país. O Brasil virou motivo de palhaçada, porque gastam o dinheiro aonde quer, e muito mal gasto. Viviane, hoje, olha só, todas as pessoas que morrem, até a data de hoje, antes dessa reforma, ela deixa a pensão para a sua esposa. Então, se hoje eu falo com um casal, que os dois são aposentados, Neto, se a esposa falecer, ela deixa a pensão para o marido, e o marido continua recebendo a aposentadoria. Se o marido falecer, a mulher continua recebendo a aposentadoria e também vai passar a receber a pensão que o marido deixou. Importante dizer agora, o senhor Michel Temer,
que esqueceu todas as leis. E agora o que importa é o toma lá da cá. O que importa agora é enriquecer banqueiros. O que importa agora é perdoar uma dívida de 25 bilhões do Banco Itaú. O que importa agora é deixar de cobrar 500 bilhões dos maiores devedores. O que importa agora é deixar de cobrar os grandes sonegadores de impostos. E sabe fazer o quê? Tirar da senhora que ficar viúva o direito à pensão por morte. Porque a senhora terá que ficar apenas com um benefício. Então, se for aprovada essa terrorista reforma, essa inconstitucional reforma da Previdência Social, se o marido falecer ou a esposa falecer, terá que ficar somente com um benefício. Não poderá mais acumular as duas pensões. E os dois benefícios, melhor dizendo. Isso é se for aprovada a reforma. Ainda não foi aprovada. Olha, nós estamos ao vivo. Eu sei que tem uma pessoa... Qual o nome da pessoa que está ao telefone, Ana? Márcia. Márcia, um momentinho só. Tem uma pessoa que escreveu aqui que quer participar também. Já vou atender você, tá, Márcia? Pois não, Maria. Mateus, olha, é Elizabeth, a irmã é Adriana e ela tem uma deficiência intelectual. A Elizabeth é cuidadora dela, né? E ela quer saber o seguinte, olha, a Adri recebe o benefício da mamãe e do papai que são falecidos desde 2010. Quer saber se podem mexer com isso. É um salário mínimo de cada que ela recebe. Nesse caso, com a reforma, Mateus, também ela pode perder esse benefício? Importante. Adriana, nesse caso não há ainda nenhuma proposta de reforma, tá? É importante dizer, Neto, que quem tem direito à pensão por morte, companheira, quem é casado, companheira que vive em união estável, filhos também têm direito até os 21 anos, ou então se forem inválidos, como é o caso aqui, que ela possui uma deficiência intelectual, recebem até falecer. Não há nenhuma mudança por enquanto, mas o governo é assim, ele começa com esse batalhão de mudanças, e quando você pensa que o governo já conseguiu apresentar o fundo do poço para a nação brasileira, ele vem com um batalhão maior ainda, e a gente vê que o fundo do poço é muito mais embaixo ainda. Então eu não duvido que não seja mexido, mas por enquanto, nessa proposta de reforma, não está nenhuma mudança nesse sentido. Então, essa pessoa que nos assiste, a Elizabeth perguntou, então, a pessoa que possui a deficiência intelectual, ela já recebe a pensão, Neto, do pai e da mãe, por ser deficiente, ela vai receber, então, por toda a vida, se não vier nenhuma mudança posterior. Nessa que o Congresso quer aprovar, que é terrorista, não tem nenhuma mudança nesse sentido. Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Márcia. A Márcia, né? Pois não, Márcia, você é moradora de qual bairro? Aqui do Santa Rosa. Santa Rosa. Pode fazer sua pergunta, pois não. Boa noite, Mateus. Boa noite, dona Márcia. É o seguinte, é uma dúvida da minha mãe. Ela é pensionista por morte, meu pai faleceu e ela ficou com a pensão do meu pai. E ela tem uma pensão do meu irmão também, que meu irmão também era solteiro, faleceu e ela tem, no caso, duas pensões. Então a dúvida dela, se vão mexer, se a reforma vai mexer nesse sentido. Sim, muito bem. Na Márcia, interessante a pergunta. A senhora, e respondendo aqui, Neto, esse é um caso que eu acabei de dizer, né? A gente até parece que as perguntas são combinadas, mas não são, viu? Tá aqui o Neto, aqui a Maria, eles sabem disso, a Ana, as pessoas vão ligando e vão perguntando, a gente nem sabe o teor das perguntas. E eu acabei de dizer que os dependentes podem ser marido, mulher, companheira, aqueles que vivem em união estável, os pais, os filhos, são dependentes. E daí a Márcia liga e nos faz uma pergunta muito interessante. A sua mãe recebe pensão por morte. Mateus, tem limite de pensão por morte? Tem, de marido. Se recebe pensão de um marido e casa-se de novo, não tem problema, não vai perder a pensão. O que pode ter que acontecer é o seguinte, se esse segundo marido vier a falecer, aí terá que escolher com qual pensão quer ficar. Com a pensão do primeiro esposo, que é falecido, ou com a pensão do segundo esposo. No caso da mãe da dona Márcia, ela não recebe pensão, Neto, de dois maridos. Não, ela recebe pensão do primeiro marido e do filho. Porque a mãe, e nós sabemos disso, tá? Só sabe disso quem trabalha com Previdência Social.
Tem muita gente aqui que está nos assistindo e que fala, mas Mateus, será que a pessoa precisa de 2 pensões? E eu lhes garanto que elas precisam, porque eu conheço milhares de mulheres que dependem dos filhos, filhos que são solteiros e que sustentam as suas mães. Sim. Com alimentação, com moradia, com remédios. Então essas mulheres, essas senhoras de 60, 70 anos, dependem dos filhos. Por isso que, Neto, quando o filho vem a falecer, se esse filho é solteiro e ele ajuda a mãe, a mãe terá direito à pensão desse filho. E como ela já recebe pensão do marido, que é falecido, também continuará recebendo. Então, Márcia, sua mãe não precisa se preocupar, continuará recebendo as 2 pensões sem nenhum problema. Estamos ao vivo, é a Concede no programa Piracicaba Agora. Você tem dúvidas? Você pode ligar toda terça-feira, a Concede está aqui. Matheus Heller, ao vivo, respondendo as suas perguntas, tá bom? Você pode tirar suas dúvidas, o telefone está aqui, ó, 2534-1234. Mandando WhatsApp, participando também pela internet. E amanhã cedo você já pode marcar aí a sua consulta, ligando diretamente lá na Concede, no 3422-0018. Vai, Maria! Matheus, a dona Maria Amália, ela tá colocando aqui, vê se você confirma, ó, boa noite. Parece que o Temer voltou atrás e falou em aposentar a mulher com 62 anos. Nesse caso, o amparo para idoso seria também com 62? A dona Maria Amália do Bairro Alto. Bairro Alto. Dona Maria Amália, interessantíssima pergunta da senhora. O atual governo Temer, através do seu relator, diminuiu a idade das mulheres, porque antes seria 65 para tudo. Aí, tanto para homem como para mulheres, para trabalhadores urbanos como também rurais. E agora, o relator reduziu a idade da mulher, quer reduzir, melhor dizendo, para 62 anos de idade. Mas calma lá, que eles não são bons. Eles não são bons o quanto demonstram ser. E eu vou explicar o porquê. Porque o que eu falo, eu tenho que demonstrar. Diferente deles, que alegam que a Previdência está falindo, mas não demonstram com números. Até hoje ninguém se dispôs a vir aqui e debater cálculo comigo. Vamos debater um cálculo, se a Previdência tem déficit ou não. Mas até hoje não teve homem suficiente para isso. Não teve profissional suficiente para isso. Para vir debater com cálculos. Não no achismo. Nada se acha. O que é e o que não é. Então não é na base do achismo. Não há nenhum déficit na Previdência Social. Aí, a nossa telespectadora pergunta, a idade diminuiu de 65 para 62. Neto, isso é verdade. Só que o governo é tão mentiroso, ele é tão canalha, que o que ele faz? Ele diminui a idade para os 62 anos, mas o tempo de contribuição não. Hoje, as mulheres se aposentam com 5 a 15 anos. Na alteração da lei, vai aumentar para 25. Então, se eu tenho uma senhora que se aposentaria daqui a um ano, com 15 anos, a senhora não se aposentará mais com 15 anos. Mas, Mateus, não é 65, é 62. Ok, é 62. A senhora teria 62 daqui a 2 anos, um exemplo, e 15 anos daqui a um ano. Só que se a senhora não tiver 25, não vai ser com 62, vai ser com 73, Nossa. Com 74. Então o governo é muito malicioso, porque ele diminui a idade e a pessoa fala, nossa, eu vou me aposentar ao invés de 65, com 62. Mas não vai! A malícia é muito grande. Sabe por que não vai? Porque não basta mais ter 15 anos. Terá que ter 25 anos de contribuição. Neto, é quase impossível uma mulher demonstrar 15 anos. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da família. Tripla jornada. Exatamente, ela não consegue demonstrar 25 anos. Então, será quase que impossível. E respondendo aqui a pergunta, existe o amparo idoso. O amparo idoso, Neto, é um benefício que é concedido para todos aqueles que não pagam o INSS ou que não tem tempo para se aposentar. É uma ajuda que o governo dá de um salário mínimo. Neto, interessante, que hoje a idade é de 65 anos. Aí a nossa telespectadora fala, Mateus, mas vai diminuir a idade para se aposentar para 62. O amparo idoso vai diminuir? Não vai! Ao contrário, vai aumentar para 70 anos. Nossa. É isso que o governo quer. Quem
recebe amparo idoso, ou melhor, quem recebe, continuará recebendo. Quem vier a ter direito a receber esse amparo idoso, hoje é com 65 anos. Com a mudança da lei, se aguentar viver sem dinheiro nenhum, será com 70 anos de idade. A realidade da periferia não é 70 anos de idade. Estamos com a Concede ao vivo aqui. Você vai ligar amanhã marcando o horário para fazer o seu cálculo, para você ter mais informações sobre a aposentadoria. Então você pode ligar amanhã a partir das 8 horas no 3422-0018. Matheus Heller, todos os dias na Concede, atendendo a população, tá bom? 19 horas e 45, estamos ao vivo. Mais uma participação pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Valdir. Ô Valdir, você é de qual bairro? Paulista. Paulista, pois não, Valdir, pode fazer a pergunta para o Matheus. Eu gostaria de saber se a minha mãe tem 70 anos, se tem possibilidade de se aposentar ou se afastar e sem ter contribuído para o INSS. Ela nunca contribuiu? Ela nunca contribuiu, Valdir? Não. Tem pessoa que fala que tem chance de se aposentar, tem advogado que fala, e eu gostaria de saber se caso dessa reforma, se tiver, vai afetar alguma coisa. Sim. Ok. Interessante. Valdir, muito bem o que o senhor disse. Tem pessoas que dizem que tem pessoas que dizem que não tem. Aqui o que nós falamos é a verdade, porque o meu compromisso é com você, telespectador. Para entrar aqui, né, para a gente poder fazer essa participação, a triagem é muito grande. Não é qualquer um que entra aqui, não. E eu não quero com isso me vangloriar dizendo que eu estou aqui, não. Eu quero dizer que o Neto avalia muito bem. Neto, Maria e Ana avaliam muito bem as pessoas que ele coloca aqui no ar. Porque, sabe por quê? Porque ele respeita os telespectadores dele. Então, Neto, muito obrigado por poder dar esse serviço de prestação de utilidade pública à nossa sociedade. Pessoas que têm direito a se aposentar e que não sabem que têm esse direito a se aposentar. E o Neto, que não é uma mídia comprada, uma mídia barata como essas que se vendem ao ponto de dizer que a Previdência está falindo. Não, ele aceita vir aqui e falar a verdade. Tanto é que se alguém entender que a Previdência está falindo, pode falar. Eu não ouvi ainda esse áudio, ele me mandou, eu preciso até ouvir, que um telespectador disse que era a favor da reforma. E eu me proponho a conversar com o senhor, porque nós vivemos num país democrático. Eu não sou como Michel Temer, que não conversa com as pessoas. Michel Temer, mais uma mentira desse governo, disse que uma das marcas do mandato dele seria o diálogo. O senhor é um mentiroso, tá? Se o senhor quiser me processar, o senhor pode. Eu já disse que eu não vou gastar dinheiro com advogado, porque eu me defendo. Então, o senhor pode me processar sem nenhum problema. Mas o senhor é mentiroso mesmo, porque o senhor não dialoga com a sociedade. O senhor quer propor uma mudança sem dialogar. Então, quem é a favor da reforma, vamos sentar, vamos dialogar. Eu quero tanto que alguém me convença, mas eu quero mesmo, porque daí eu vou defender a reforma. Mas eu vou explicar o porquê tem que acontecer a reforma. Através de achismo, jamais. E o Valdir falava, porque tem gente que fala que tem, uns falam que não tem. Não existe isso, gente. Do direito, quem tem direito tem. Quem não tem direito, não tem direito. Não é como 1 mais 1, 2, e como 2 mais 2 são 4. Não tem como fugir disso. Se alguém ficar na dúvida, procure outro, porque não sabe. Eu já disse que quem quer saber tudo, não sabe nada. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Então, hoje, para quem nunca pagou o INSS, não tem como se aposentar. A não ser uma aposentadoria rural, se trabalhou o tempo necessário. Senão, não tem como. O que existe, e nós acabamos de dizer, é um amparo idoso para todos os homens e todas as mulheres que têm 65 anos, não possuem renda nenhuma, nem o esposo, precise da ajuda dos filhos, tem sim direito a receber um salário mínimo por mês do governo federal. Hoje, a idade mínima, Neto, é de 65 anos. Se for aprovada essa lei, como eu acabei de dizer, serão 70 anos de idade. Fora isso, Valdir, não existe. Não existe. Pode procurar essa informação com qualquer outro profissional que saiba da área. Se for um meia boca por aí, ele vai dizer, olha, talvez tenha. Não, não é talvez. O talvez não existe. Ou tem ou não tem. Para quem tem 70 anos e nunca pagou o INSS,
a saída é uma só, é o amparo ao idoso. E aproveitando o ensejo aqui, Neto, que eu acho que você já vai encerrar, não sei se vai ter mais alguma pergunta, eu quero mandar um abraço para uma pessoa que não perde um programa seu. Sim. O Titio Luiz. Ô, Titio. Eu vou no Titio Luiz toda quinta-feira e ele fala muito de você, fala muito da Maria. Ele tem um carinho muito especial por vocês. Demais. É recíproco. Então, ele é fã de vocês, ele já disse isso para mim. Toda quinta-feira eu faço um programa no Titio Luiz, às 10 horas da manhã, e ele fala muito de vocês. Então, Titio Luiz, Dona Terezinha, é um prazer poder falar com vocês aqui e poder conhecer vocês. Somente quem conhece vocês sabe o quão especiais vocês são. Vocês são pessoas que moram no meu coração, no coração do Neto Sem dúvida. E no coração da Maria. Sem dúvida. Um grande abraço para o Titio Luiz, um grande parceiro. Eu já falei aqui, um dos maiores locutores, né, desse país, sem sombra de dúvida, o maior locutor da cidade de Piracicaba. Admiro muito o Titio Luiz, viu, Titio Luiz? Nós vamos junto viajar, né, Titio? Tá combinado já. Tem mais uma pergunta, é isso? Mais uma pergunta agora que chegou pela página do Facebook. Diga, Maria, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Olha, lá. o seu Matheus, ele está perguntando o seguinte: fiquei afastado 5 anos e 2 meses. Foi dia 7 agora, fui dia 7 agora. Sim. Na perícia, o médico nem abriu meus exames. Olha, rapaz, e Bidu. me deu alta. Ele está perguntando o que ele faz nesse caso. É um Bidu. Bidu é assim mesmo, rapaz. Exatamente. A gente às vezes pensa que a Previdência Social tem bola de cristal para adivinhar sem resultado de exame. Isso é uma vergonha, né? É lamentável. Eu não duvido, Neto, que algumas ordens venham até de órgãos superiores, como o governo federal. Olha, nós precisamos diminuir os gastos, porque a Previdência está gastando, como se o caixa não fosse próprio da Previdência. O caixa que é gasto para as pessoas que precisam se afastar, muita atenção, vocês que não conhecem nada de direito previdenciário e querem começar a falar que a Previdência tem que ser reformada, a Previdência Social tem um caixa para isso. Ninguém pega dinheiro da Previdência Social, ninguém pega dinheiro de outro lugar, da educação, e põe na Previdência. Ao contrário, viu? Ao contrário, sai dinheiro da Seguridade Social, que é a Previdência, Assistência e Saúde, para bancar a dívida pública do governo federal. Isso sim acontece, mas da Previdência Social é um caixa específico. Então, eu não duvido que venha até ordens de órgãos superiores dizendo o seguinte: olha, nós temos um corte. Eu não duvido. Eu não estou afirmando que isso aconteça, mas eu não duvido que aconteça. De que tem um corte. Olha, nós só podemos liberar 100 benefícios por semana, por mês, não sei qual que seria aí a ordem. Passou disso, não libera. Não importa se a pessoa está quase morrendo. E esse é um caso, Neto, que já foi denunciado por diversos órgãos de imprensa. A pessoa chega acamada numa ambulância e ela tem alta médica. É uma vergonha. As pessoas não têm mais vergonha. E eu digo às pessoas que fazem isso com o trabalhador. Porque a pessoa que está nessa situação não é porque quer. Ninguém fica doente porque quer. Ninguém trabalha em atividade insalubre porque é louco. Esses dias eu ouvi um louco falando. Olha, eu não tenho culpa se ele quer trabalhar em atividade insalubre. Ele vende a saúde. Falou. Ai, meu Deus. O pior de tudo é que um professor de universidade. E eu digo que é louco. Porque para falar isso tem que ser louco. Dizendo, eu não tenho culpa se a pessoa quer vender a saúde. Meu Deus do céu. Se a pessoa tivesse a possibilidade de trabalhar num lugar que não fosse insalubre, ela trabalharia num lugar que fizesse mal à sua saúde? Ninguém é louco. Louco é o cidadão que falou isso e que é um professor de uma faculdade. Lamentável. Que muito me envergonha. É lamentável, inclusive, o estudo. Um professor falando isso, imagine o que os seus alunos pensarão. Mas, nesse caso aqui, do nosso telespectador, o que cabe, Neto, é um recurso. Se o benefício foi negado, cabe um recurso, ou então, através de um advogado, ajuizar uma ação requerendo a reimplantação do benefício. Ele ficou 5 anos afastado. É impossível que ele fique curado do dia para a noite. Finalizo aqui dizendo o seguinte: uma vez eu tive um caso de um senhor de Peúna, tá? É um caso que parece ser engraçado, mas não é, porque é realidade. E quem passa por isso sabe que não é fácil. A humilhação que é ser submetido a uma perícia. Tem gente que fica doente em casa e não se afasta.
só para não precisar passar pela humilhação que é de passar por uma perícia. Atenção, peritos, aqui fica o meu recado. Trabalhador não é vagabundo, tá bom? Como um dia disse um presidente. Trabalhador, se ele precisa ficar afastado, é porque ele está doente, e não porque ele quis ficar doente. Uma vez, uma pessoa passava por perícia constantemente. Ela foi operada, ela tinha diabetes, Neto, e ela perdeu as 2 pernas. E essa pessoa passava por perícia constantemente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o médico dava auxílio-doença, e não aposentava essa pessoa. Até que um dia, essa pessoa chegou na perícia, muito magoada já, e estressada, ponto a fazer o que fosse necessário, porque toda a perícia era uma humilhação. E visitas constantes. E visitas constantes. Exatamente. A cada 3 meses. Qual que era a expectativa? Que de repente ela ia isso. voltar a andar? Era isso. Tanto é que daí esse segurado, ele pergunta ao perito. Quando o perito médico vai falar, olha, eu vou conceder mais 3 meses para o senhor. Absurdo. Aí ele olha e fala, doutor, tudo bem, o senhor pode dar mais 3 meses. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Isso ele falou. O senhor acredita que as minhas pernas crescerão novamente? O médico ficou sem fazer nada, sem falar nada. Ele foi para casa. 5 dias após, ele recebeu uma carta do INSS dizendo que ele estava aposentado. Muitas vezes falta, sabe o quê? Aos peritos, humanidade. Exato. Humanidade de olhar para as pessoas e ver que aquela pessoa que está ali é um ser humano, é um trabalhador, que está pedindo um benefício porque precisa e não porque é vagabundo. Olha, Matheus, quero agradecer a sua presença aqui, com sede no programa Piracicaba Agora. Terça-feira que vem ele estará conosco novamente. Você já pode ligar amanhã a partir das 8 horas, marcando a sua consulta na Concede. O telefone está na tela 3422-0018. Olha, Concede do Matheus Zeller é só a Concede, ok? Não tem mais nenhuma outra, não. É Concede. Matheus Zeller é a Concede, fica no Governador Pedro de Toledo, 632. Corre, Matheus, está atrasado, precisa correr, tem compromisso agora, né? Ainda tem. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.